Salve, galerinha! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Marcelo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de transitividade verbal, né? Significa que, em muitos casos, muitos verbos da língua portuguesa necessitam complementar o seu sentido a partir de novas palavras que aparecem próximo desse verbo, né? Muitos desses verbos vão precisar de algum complemento para o seu sentido, né, para completar o seu sentido, então eles transferem isso para outras palavras e outras expressões. E nós chamamos esse processo de transitividade verbal, que transita do verbo a necessidade de seu complemento. Por outro lado, existem alguns verbos que não precisam desse complemento. Por si só, eles já são completos em seu significado, ou seja, no seu aspecto semântico. Tá certo? Nós chamamos esse processo de transitividade verbal. Necessitando ou não necessitando de complemento, esse processo refere-se à ideia de transitividade verbal, né? Pode transitar para outras palavras, como pode não transitar para outras palavras. Significa que alguns verbos precisarão de outras palavras para que o seu sentido se torne completo. Sucesso? Então nós vamos aqui falar primeiramente dos verbos intransitivos. Deixa eu ativar minha canetinha, já está ativado. Então, verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Não precisa necessariamente de uma palavra ou de uma expressão para que o seu sentido, de fato, se faça completo. Certa vez uma criança caiu. Tá, então, se eu tivesse que parar aqui, depois do verbo cair, já estaria completo. A ação em si mesma de cair já transmite um sentido completo, né? Então eu coloco aqui, certa vez uma criança caiu do 20º andar de um prédio em São Paulo. Então essa expressão que vem aqui é uma expressão de acréscimo, né? Acréscimo ao sentido, não que ele precise, mas por uma questão de acréscimo, simplesmente acrescentar um valor, uma ideia ao ato de cair, sim, incluiu essa expressão, não que esse verbo precise. Então esse verbo não precisa naturalmente de uma palavra ou de uma expressão para completar o seu sentido. Por quê? Porque ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de outras palavras para completar o seu sentido, porque ele já é um sentido completo. O sol desaparece. Pronto. O ato de desaparecer em relação a qualquer coisa já está completo. Desapareceu, desapareceu. Sumiu, né? Então você percebe que esse verbo também é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento? Não precisa. Vamos ver outros exemplos. Deixa eu mudar a cor da canetinha. A noite chega. Pronto, a noite chegou, a noite se faz presente naquele dia, naquele exato momento. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa? Não, já está completo o sentido. A noite chegou. Raiou o dia, findou a tarde e iniciou o período da noite, ok? Então a noite chegou, ok. Verbo intransitivo. Esse verbo não precisa de palavras ou expressões para completar o sentido dele. O dia morre, né? O dia findou, o dia finalizou e começa a noite chega. Observe bem também, esse verbo morrer também é um verbo intransitivo. Não preciso dar maiores esclarecimentos, porque por si só esse verbo já é completo. Aqui novamente o verbo desapareceu, o sol desapareceu. Atrás dos montes é um acréscimo, apenas um acréscimo ao sentido do verbo. Perfeito? Não que haveria necessidade disso. Só desapareceu. Ok, o sentido está completo. Desapareceu, amanheceu o dia, né, findou o dia, então o sol desapareceu. Ok. A chuva parou. Eu preciso de mais algum elemento para dizer? Quando eu digo ontem à tarde, eu estou dando o quê? Uma ideia de tempo, né? Uma ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo, ontem à tarde, né? Essa expressão toda aqui nos remete justamente à ideia de tempo. Sucesso aí? Perfeito, né? Mas não que esse verbo parar precisasse desse complemento, ou seja, todos esses verbos que estão aqui circulados já nos transmitem a ideia de que são verbos que têm sentido completo, não precisam de nenhum complemento para o seu sentido, ok? Então isso se chama verbo intransitivo. Do outro lado, na outra ponta, nós temos os verbos que são chamados verbos transitivos, aqueles que necessariamente precisam de complemento. Sucesso? Então nós temos aqui, verbo transitivo é aquele que necessita de complemento
para o seu significado. Então, ele vai buscar, em outras palavras, o complemento desse significado. Nós temos dois tipos de verbos transitivos, os diretos e os verbos transitivos indiretos. Vamos primeiro falar dos verbos transitivos diretos. São aqueles verbos que exigem complemento sem precisar da preposição, para que se ligue esse verbo ao seu suposto complemento, né? Ele faz uma ligação direta entre o verbo e esse complemento. Pedro vendia. Quem vende, vende algo ou alguma coisa. O que Pedro vendia? Café na feira. Essa expressão todinha, café na feira, está aqui justamente para quê? Para completar o sentido do verbo vender. Ou seja, esse verbo aqui, quem vende, vende algo. Esse verbo é um verbo transitivo. E ele é direto por quê? Porque ele não precisa de nenhum elemento conectivo para conectá-lo ao seu complemento. Você, quem vende, vende algo. O quê? Café na feira. Então, isso aqui é chamado de objeto direto. Por quê? Porque é o complemento do verbo transitivo direto, verbo vender. Sucesso? Sucesso? Percebam, inclusive, que entre o verbo vender e a palavra café, o substantivo, você não encontra nenhum elemento de conexão, porque não há necessidade. No caso dos verbos transitivos diretos, não há necessidade da preposição como elemento que vai ligar o complemento ao verbo. O fazendeiro dispensou. Quem dispensa, dispensa algo ou alguma coisa. O que o fazendeiro dispensou? O empregado. Então, essa expressão empregado aqui, qual é a função dessa expressão aqui? É ser complemento do verbo, que nós chamamos de objeto. Tá? Toda vez, objeto em gramática é complemento de alguma coisa, geralmente de verbo. E nesse caso aqui, esse verbo é direto ou indireto? Ele é direto porque quando ele exige o complemento, ele exige o complemento sem o uso da preposição. O fazendeiro dispensou. Quem dispensa, dispensa algo ou alguma coisa. O que o fazendeiro dispensou? O empregado. Esse o aqui não é preposição. Esse o é artigo definido masculino singular. Então, eu posso dizer que esse complemento aqui é direto, porque ele se liga ao verbo, que é transitivo, e esse verbo sendo transitivo, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo direto. Perfeito aí? Ele se liga, esse objeto direto se liga a esse verbo sem usar preposição. Então, eu posso afirmar taxativamente, com certeza, que esse verbo é um verbo transitivo direto. O São Paulo perdeu o campeonato. Quem perdeu o quê? O São Paulo. Aqui eu tenho o sujeito da oração. Aquele de quem se diz algo ou alguma coisa, eu tenho o sujeito da oração. Sucesso? Eu tenho o sujeito da oração. E o que eu falei a respeito desse sujeito? Eu tenho o predicado. Né? Fazendo uma análise sintática aqui mais completa, eu tenho o predicado. Agora, eu olho para o verbo perder. Eu vou analisar, esse verbo tem sentido completo? Não. Ele precisa de complemento? Sim. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Agora, eu quero saber se esse verbo é transitivo direto ou indireto. Ele precisa de complemento com ou sem preposição? Sem preposição, porque quando eu faço a pergunta para o próprio verbo, eu já percebo isso, que inclusive na própria pergunta a preposição nem aparece. Quem perde, perde algo ou alguma coisa. O que? Nesse caso aqui, desse enunciado, o campeonato. Então, essa expressão o campeonato completa o sentido do verbo perder. Eu vou dizer então que esse o campeonato é o complemento do verbo. De que forma? Direto ou indireto? Direto, porque ele se liga ao verbo sem usar preposição. Novamente a mesma regra. Então, esse verbo perder é um verbo transitivo direto. Sucesso? Beleza pura? Marcelo não pegou gripe. Quem não pegou gripe? Essa expressão aqui é algo que eu falei a respeito de alguém ou de alguma coisa. Eu vou chamar então isso aqui de predicado. Sucesso aí, eu estou escrevendo aqui, queridos, com o mouse, tá? Ok. Então, Marcelo é o sujeito da oração. Perfeito? Estou aqui escrevendo com o mouse. É assim mesmo, tá bom? Agora, pegou é o verbo. Esse verbo que está sendo admitido a negação de alguma coisa. Quem não pegou? Quem não pegou algo ou alguma coisa. Esse verbo, ele precisa de complemento, então esse verbo é um verbo transitivo.
Sucesso aí? Tá. Agora ele é transitivo direto ou indireto? Eu quero saber se ele precisa de um complemento com o uso da preposição ou sem o uso da preposição. Vamos ver agora na própria pergunta que você faz ao verbo, você já descobre isso. Quem não pega algo ou não pega alguma coisa. O que que não pega? Aí nesse caso aqui desse enunciado, foi dito que não pega gripe. Essa gripe aqui, então, na verdade, é o objeto, é o complemento do verbo pegar. Ok, ele se liga a esse verbo usando preposição? Não. Então, já sei que esse complemento é um complemento direto, chamado de objeto direto. E ele, então, é o complemento do verbo transitivo direto pegar. Sucesso? Então, eu vou dizer que esse verbo é verbo transitivo direto, VTD. É uma regra muito clássica, né? Aqui ao lado, nós temos os verbos transitivos, que precisam de complementos, mas só que esses complementos, geralmente, vão se ligar ao verbo utilizando uma preposição, né? Tudo bem? Vamos lá então aos exemplos. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Quem é que gosta de frutas? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho o predicado. Sucesso? Eu tenho aqui o predicado. E eu tenho aqui ao lado o sujeito. Sujeito. Sucesso. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Percebam que na própria pergunta que é feita ao verbo, já aparece a preposição de, então eu já sei que esse verbo aqui é um verbo transitivo. E já sei, inclusive, que ele é indireto, porque o complemento para o sentido dele vai aparecer com preposição. Então está aqui, eu gosto, quem gosta de quê? De frutas. Essa expressão de frutas eu posso definir como objeto indireto. Sucesso aí? Objeto indireto. Então, esse objeto indireto de frutas completa o sentido do verbo gostar. Sucesso aí? Tranquilo, né? Paulo bateu. Paulo bateu. Quem bate, bate em algo ou em alguma coisa. Em que Paulo bateu? Em retirada. Então, essa expressão em retirada, esqueci aqui o pontinho, galerinha, deixa eu marcar aqui com outra cor da canetinha para ficar bem semelhante, né? Então, aqui, ó, terminou a oração, não esqueça, coloque o ponto final. Sucesso? Deixa eu voltar a cor da minha canetinha para azul. Então, aqui, Paulo bateu. Quem bate, bate em algo ou em alguma coisa. Paulo é o agente da ação verbal. Então, ele aqui é o sujeito dessa ação de bater. Ele bateu em algo ou em alguma coisa. Em que ele bateu? Em retirada. Essa expressão em retirada, aqui, é o complemento do verbo bater, que inclusive ele aparece com o uso da preposição. Olha aqui a preposição aí, ó. Sucesso? Então, todos os verbos transitivos indiretos vão aparecer ligados ao verbo através de uma preposição. Sucesso aí? Sucesso, né? E cadê o verbo? Está aqui. Então, esse verbo, novamente escrevendo, esse verbo é um verbo transitivo. Precisa de complemento? Sim, só que ele precisa de complemento com a preposição. Sucesso? Paulo bateu em retirada daquela festa perigosa, tá? Então eu tiro aqui, porque na verdade esse trecho ainda era a continuação, né? Deixa eu apagar aqui esse ponto, que não faz sentido aqui. Aí, pronto. Então, voltando aqui para a canetinha, beleza. Paulo bateu em retirada daquela festa perigosa. Essa expressão daquela festa perigosa, eu chamo isso de adjunto adverbial de lugar. É uma expressão que indica o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Sucesso? Beleza por aí? Então, assim, percebam bem o que é ou que se pode entender por verbo transitivo. Aquele verbo que precisa de uma palavra, de uma expressão que vai completar o seu sentido. O sentido que está contido naquele verbo. Tranquilo? Existem, na verdade, são três tipos. Os verbos transitivos diretos, que precisam de complemento sem preposição. Os verbos transitivos indiretos, que precisam de complemento com o uso da preposição. E os verbos transitivos diretos e indiretos, que precisam de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Vamos olhar aqui esse exemplo agora.
Então, são 3 tipos de verbos transitivos, o diretos, indiretos e o diretos e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, existem verbos na língua portuguesa que exigem 2 complementos. Sucesso? Admite um complemento sem preposição e outro com preposição. Nós oferecemos, quem oferece, oferece algo ou alguma coisa a alguém ali, ó. Nós oferecemos. Quem oferece? Sujeito aqui, sujeito nós. Ok. Nós oferecemos o quê? A quem? O quê? Nós oferecemos flores. Então tá aqui, você tem aqui. Esse aqui é o objeto direto. O que que eu ofereço? Flores. Tá bom. Então eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo. Direto, já sei isso dele. Por quê? Porque ele tem um complemento sem preposição. Pode observar que entre o verbo oferecer e esse complemento dele, não existe uma preposição aqui. Porém, quem oferece, oferece algo a alguém. Sucesso? A quem? A professora. Então, a professora ainda é o complemento do verbo oferecer. E esse complemento aqui é um complemento com o uso da preposição. Nesse a que está craseado aqui, significa que eu tenho a ocorrência da preposição a, mais o artigo feminino singular a. Esse artigo acompanha esse substantivo, perfeito? E esse a é uma exigência do verbo oferecer. Esse a, que é uma preposição, é uma exigência desse verbo oferecer. E quando ocorre um encontro de 2 vogais idênticas, você faz aqui a fusão dos dois em um só e usa esse sinal indicativo de crase, dessa ocorrência da presença de 2 vogais idênticas fundidas. Sucesso? Perfeito aí? Mas o que eu quero destacar é que esse verbo oferecer, ele também é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um objeto, um complemento direto e um complemento indireto. Quem oferece, oferece algo que flores a alguém, a quem? A professora. Perceberam aí, então? Sempre que você quiser saber a noção de transitividade dos verbos, faça perguntas ao verbo para você encontrar as respostas. As respostas encontradas, você verifica se essas respostas estão apresentando preposição ou não. Aí você vai saber de que tipo é aquele verbo, se ele é transitivo direto, indireto, se é transitivo direto, indireto ao mesmo tempo, né? Inclusive, você sabe qual é até o complemento dele. Sucesso? Vamos adiante. Paulo entregou a carta ao inquilino. Ok. Quem entrega, entrega algo a alguém. O que Paulo entregou? A carta. Então, essa expressão a carta eu vou chamar de objeto direto. Por quê, professor? Porque esse substantivo está acompanhado de um artigo que se liga esses 2 termos ao verbo entregar. Por quê? Porque é um complemento do verbo entregar. Então, já sei que esse verbo é um verbo transitivo. E nesse caso do que ele entregou, é o objeto direto, então esse verbo é transitivo direto. Agora, tem mais alguma coisa. Quem entrega, entrega algo a alguém. O que? Né? Não, a quem? O que eu já falei, a carta. A quem? Ao inquilino. Então, essa expressão aqui também é complemento do verbo entregar. Eu vou dizer novamente que isso aqui, já que é complemento, é objeto. Para a língua portuguesa, para a gramática, objeto é complemento do verbo. Beleza? Como pode ser também o complemento do objeto. Depois eu vou falar sobre isso. Tranquilo. Então, de que tipo ele é? Ele é indireto. Sabe por quê, professor? Porque quando ele aparece, aparece aqui a preposição. Esse a é preposição. É uma preposição. E esse o, professor? Esse o aqui é um artigo. Esse artigo, ele está acompanhando quem? Ele aparece aqui só em função de que palavra? Ele aparece em função do substantivo aqui, ó. E esse a aqui é uma exigência desse verbo aqui. Porque quem entrega, entrega algo a alguém. Olha aí, ó. Esse a é uma exigência, esse a preposição é uma exigência do verbo entregar. Eu tenho aí, nesse caso, um verbo. Então, eu posso dizer que esse verbo, além de ser transitivo direto, ele é intransitivo, ele é indireto também. Sucesso? Tranquilidade? Então, vamos adiante. Existem também na língua portuguesa os verbos chamados verbos de ligação. E o que é verbo de ligação? É aquele que liga ao sujeito um predicativo. E o que é esse predicativo, professor? Esse predicativo é uma característica, uma qualidade do sujeito.
né? Eu vou falar hoje, né, aqui dos dois, do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. É uma qualidade, uma característica que diz respeito ao sujeito, ou seja, uma qualidade, um estado do sujeito. O rio está cheio. Quem é que está cheio? É o sujeito rio. Então, eu tenho aqui o sujeito da oração. Perfeito aí? E eu tenho o verbo de ligação, que é o verbo ser. O verbo estar, nesse caso aqui é o verbo estar. Está cheio é o verbo estar. Então, nós temos aqui o verbo estar. Ok. E quem é que está cheio? O rio. Essa expressão cheio é uma qualidade de quem? Do verbo ou do sujeito? Do sujeito, só pode ser do sujeito. Então, essa palavra cheio aí pode ser dito que é um predicativo. É uma qualidade, é um adjetivo. Sucesso aí? Esse verbo é o verbo de ligação, por quê? Porque ele liga o predicativo, a característica, ao elemento que está sendo caracterizado, que é o sujeito. Tudo bem? Então, eu digo que esse predicativo é predicativo do sujeito. Do sujeito. Belezinha? Esse predicativo é do sujeito. Existem dois tipos de predicativo, o do sujeito e do objeto. Vamos lá, João é esperto. Quem é esperto? João. João é o sujeito. Sucesso aí? Verbo de ligação, verbo ser. Eu vou dizer que esse verbo é um verbo de ligação. Sucesso. Por quê? Porque liga essa característica ao elemento sujeito João. Beleza? Eu estou indicando a qualidade, a característica de um sujeito. Então, eu vou dizer que esse predicativo, esse adjetivo é do sujeito. Por isso que diz predicativo do sujeito. É o adjetivo do sujeito, a qualidade do sujeito. Mas existem casos em que o próprio objeto, o próprio complemento do verbo, vai também ter a sua qualidade. Acontece aqui, olha só. Encontrei meu amigo desanimado. Olha aqui. Quem foi que encontrou? O sujeito eu, que está aqui oculto. Ele não está expresso na oração. Nós chamamos esse sujeito de sujeito oculto. Lembra lá nas aulas, nas séries anteriores? Eu vou colocar esse O aqui para abreviar. Esse sujeito é oculto. Ele existe? Existe. É o sujeito eu. Quem encontra? Eu encontrei. Quem encontra, encontra algo, alguma coisa. Perfeito? Esse verbo está completo? Não. Esse verbo exige um complemento. Esse complemento é com ou sem preposição? Sem, porque se você perguntar para o verbo, você pergunta assim, ó, o que eu encontrei? Eu encontrei meu amigo. Olha aqui, ó, essa expressão aqui, meu amigo, essa expressão meu amigo, é o complemento do verbo encontrar. Ele se liga ao verbo com preposição? Não, porque esse meu aqui é pronome possessivo. Pronome possessivo. Então, eu digo que esse objeto é objeto direto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Eu encontrei o quê? Meu amigo. Quando apareceu a palavra desanimado aqui, essa palavra desanimado faz referência a quem? Ao objeto direto. É uma característica desse objeto direto. Predicativo, então, do objeto. Por quê? Porque esse desanimado está caracterizando quem? Meu amigo, que é o objeto direto. Então, eu digo que a palavra desanimado aí tem a noção, tem a função de ser predicativo do objeto, certo? Uma característica, uma qualidade do objeto. Tudo bem? Tranquilidade aí? Beleza, né? Aqui alguns exemplos em tirinhas, né? Essa aqui é a tirinha do Calvin, tá um pouco difícil de aparecer as letras, mas eu vou ler para vocês, é porque realmente eu fui buscar na internet e não tem qualidade melhor essa imagem aí, tá? O que é isto? Parece nojento. Olha aqui, o que é isto? Olha o verbo ser aqui, ó. É isto. Isto é a qualidade do que ele está falando. Parece nojento. O que é isto? Aí ele vai aqui novamente ao verbo ser aqui. É comida vegetariana. Assim, comida vegetariana faz referência aqui. Esse daqui é um predicativo do sujeito. Qual o sujeito aqui? Isto. Beleza? Que o Calvin pronunciou. Olha aqui o verbo de ligação aparecendo aqui, ó, na tirinha. E aí faz bem para você. Sucesso? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá. Vegetariana? Eca. Eu não sou vegetariano. Olha o verbo ser aqui, ó.
Quem é que não é vegetariano? Eu quem? Aí, logicamente, que é o personagem Calvin, né? Então, a primeira pessoa do singular, o verbo de ligação, o verbo ser, que aqui nesse caso está dando a ideia de negação, de não ser algo, alguma coisa. O que que não sou? Vegetariano. Essa palavra vegetariano está aqui por quê? Porque está indicando uma qualidade ou ausência de uma determinada qualidade do sujeito eu. Quem é esse sujeito? Calvin. Tudo bem? Então, se essa palavra está indicando uma qualidade, uma característica desse sujeito, então eu posso dizer que essa palavra aqui é um predicativo do sujeito. Sucesso? Olha aí nas tirinhas a presença da transitividade verbal, né, dos verbos de ligação. Eu sou sobremesiano. Olha o que ele criou aqui, esse menino, esse sapeca. Eu sou sobre... Olha aí, novamente o sujeito. Vou colocar aqui o sujeito, né? Sujeito, eu quem? Calvin. Sou verbo de ligação, então vou colocar aqui verbo ser, verbo de ligação, e a palavra sobremesiano, que ele criou esse neologismo. Quando eu crio uma palavra nova, quando eu crio uma palavra, né? Eu estou produzindo aí um neologismo. Neo, novo, logismo, palavra, beleza? Então vamos aqui. Essa palavra está indicando o quê? Uma característica do sujeito eu. Então essa palavra é um predicativo do sujeito. Perfeito aí? A alegria é contagiosa. Então você tem aqui, quem é contagiosa? A alegria. A alegria aqui nesse caso, aqui já na tirinha do Garfield, a alegria é o sujeito. Eu vou indicar aqui como sujeito da oração. Beleza? Esse é um verbo de ligação, o verbo ser, que está no presente do indicativo, e a palavra contagiosa, que é o quê? Predicativo do sujeito. Sucesso aí, por quê? Porque indica uma qualidade a respeito do sujeito. Que sujeito é esse? A alegria. Olha só a expressão de indiferença, né, do Garfield, ainda continua com a expressão de indiferença, né? Então, observe, ele geralmente ele tem uma das suas características que a indiferença é própria dos gatos. Não sei se vocês já perceberam, né? Já tiveram essa percepção, os gatos são indiferentes. Para ele, se estiver bem, ele fica. Se ele não tiver, ele vai embora. O gato ele é muito indiferente, ele não é apegado. Que legal, né? Eu sou imune. Sujeito eu, né? Primeira pessoa do singular. Verbo ser, né? Verbo ser. Se esse verbo é o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Eu sou imune. Essa expressão imune aqui é um predicativo de quem? É uma qualidade de quem? De sujeito eu. Então eu tenho. Olha a fórmula aí, se você quer ver o predicado nominal. Predicado nominal, qual é a fórmula do predicado nominal? É a presença do verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Perceberam aí? Ó? Tudo bem aí? Tranquilidade, né? Quer já encontrar o predicado? O tipo de predicado nominal é isso. Ó. É a fórmula, é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então é isso. Né? Temos mais uma aqui? Temos. Ei, você é o gato que comeu meu irmão. Você é o quê? Olha aqui, ó. Qual é o sujeito? Você. Você. Qual é o verbo? O verbo ser no presente do indicativo. É. Então, observe aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha para facilitar. Então, deixa eu colocar aqui a cor da canetinha, vou colocar amarelo. Esse daqui é o verbo de ligação. Beleza? E qual é a qualidade desse sujeito você? O gato que comeu meu irmão. Toda essa expressão, gato que comeu meu irmão, eu vou dizer que isso aqui é o quê? É o predicativo do sujeito você. Do sujeito você. Você é o sujeito da oração. Beleza? O gato que comeu meu irmão é o predicativo do sujeito. Sucesso aí? Beleza. E novamente está sendo reiterado aqui. Você é o gato que comeu meus dois irmãos. Sucesso aí. Eu amo essa família. Olha aqui aparecendo. Ele já comeu aqui, né? Esse que foi lá e questionou. Aí o Garfield, com aquela sua indiferença habitual, comeu o passarinho. Daqui a pouco chegou o outro. Você é o gato que comeu meus dois irmãos. E aí olha só o pensamento dele aqui. Já, próximo já chegou para ele jantar. Que legal, né?
As tirinhas são maravilhosas, né? Elas empregam também o efeito de humor. Depois a gente vai trabalhar esse gênero textual aí com vocês. Tudo bem, queridos? Fica para a aula de hoje esse ensinamento aí da transitividade verbal. Sucesso? Eu quero aqui fechar com essa daqui, né? Temos aqui, descobriram água em Marte. Quem descobre, descobre algo ou alguma coisa. Deixa eu ativar a canetinha de outra cor também. Deixa eu ativar aqui a canetinha de outra cor, vou colocar vermelho. Quem descobre, descobre algo ou alguma coisa. Eles ou elas, né? Sujeito aí indeterminado, eles ou elas. Sujeito indeterminado, não sei qual é o sujeito. Nem tampouco ele está expresso aqui. Quem descobrir, eles ou elas descobriram. Quem descobre, descobre algo ou alguma coisa. Esse água em Marte, essa expressão água em Marte é o quê? É o objeto direto do verbo descobrir. Então, verbo descobrir, verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Inclusive, pode observar, entre o verbo e esse complemento, não existe nenhuma preposição. Sucesso? Beleza por aí? Aqui tem um outro exemplo, né? Aqui, o político desviou. Quem desvia, desvia algo ou alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Sucesso aí? Que pede um complemento sem preposição. Desviou o quê? A verba. Sucesso? Então, esse a verba é o objeto direto do verbo desviar. Tranquilidade? Então, um abraço a todos. Espero que tenham gostado para essa aula aí sobre transitividade verbal. Um abraço.